Você precisa de uma resposta do Senhor. Você já orou, já pediu, já chorou e parece que nada acontece. Parece que o Senhor não responde. Parece que as portas dos céus estão fechadas e o tempo se torna infindável e essa resposta não chega. Passa um dia, 2 dias, uma semana, 1 mês, 2 meses, passa 1 ano, 5 anos, 10 anos. Você vai entrando em desespero. Mas hoje eu vou te mostrar que a Bíblia ensina sobre este silêncio e nos fala para esperar. Porque nesta espera existe um propósito e Deus está trabalhando. Então fique aí, não sai daí não perca essa palavra, porque é vida para você, tem vitória aí. Então acalme e receba em nome de Jesus. Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, eu te amo em Cristo Jesus. Como que você está? Você está bem? Como está a sua família, sua casa, seu lar? Eu oro para que todos estejam bem em nome de Jesus e fique aí, pois no final do devocional nós vamos orar e apresentar a sua casa e a sua vida para Deus, tá bom? Não se esqueça de curtir aqui para eu saber que você passou por aqui, deixar aqui um amém, um glória a Deus e vamos caminhando, buscando ao Senhor juntos, tá bom? A maioria das pessoas conhecem Jesus pelos seus milagres, por ouvir falar, pelas pregações, pela Bíblia. Mas muitas pessoas não se atentam que todo este ministério na vida de Jesus, meus irmãos, começou com 30 anos. Jesus nasceu um bebezinho lá com Maria, né, naquele ambiente simples, naquela manjedoura simples. Imagina só um rei nascendo em uma manjedoura, no estábulo ali, meus irmãos. Quando Jesus nasceu, foi corrido lá para Nazaré, porque queriam matar Jesus, porque o rei Herodes soube que nasceu um rei. Então Herodes já ficou com medo de perder o seu trono e mandou matar. Herodes mandou assassinar todos os bebês que nasceram, bebês homens, meninos que nasceram há 2 anos atrás, porque era mais ou menos a média do tempo de Jesus naquela época. Então Jesus foi para Nazaré, os pais de Jesus levaram Jesus para Nazaré, e é por isso que Jesus tem esse nome, Jesus de Nazaré, porque ele viveu ali em Nazaré também. Ou seja, meus irmãos, durante 30 anos que Jesus era nenê, virou uma criança, adolescente, jovem, Jesus ficou num anonimato. Ninguém sabia assim quem era Jesus. Ele apenas crescia. A palavra diz que Jesus crescia em graça, na graça de Deus e em conhecimento. E ele ficou este tempo da espera. E você também tem esperado algo do Senhor? Me conta aqui nos comentários. Eu quero saber quem está esperando uma bênção. Ou quem aqui já esperou por uma bênção por um bom tempo, hein? Senhor, não vai chegar mais essa bênção. Senhor, que demora essa bênção. Você já passou por esse momento? O tempo da espera? Eu já passei, meus irmãos. Com mais ou menos 10, 11 anos, eu nasci em um lar onde o meu pai, ele traía a minha mãe, ele era infiel, e eu via a minha mãe sofrendo, mas a minha mãe, ela sempre foi uma mulher de oração, sempre estava no círculo de oração, então eu cresci orando ali com a minha mãe, e eu via o quanto a minha mãe sofria com isso. Então, irmãos, com 10 anos, com 11 anos, eu já comecei a orar por minha família e pedindo para Deus preparar o meu esposo. Senhor, prepara o meu esposo. Muitos achavam aquilo loucura. Meu pai mesmo era até parece que Deus vai perder tempo com isso, até parece que Deus vai ouvir isso. Irmãos, e o Senhor me deu graça. Foi Ele que me sustentou, me deu graça, me deu ânimo, e eu perseverei em oração. Eu ia muito em vigília, eu ia em monte, ia em oração. Comecei a faculdade de Direito e eu não perdi o foco. Pareciam pretendentes, só que o Espírito Santo de Deus estava bem aqui do meu ladinho. E ele falava, não entra nessa. E aí, irmãos, Deus usava pessoas em profecias para falar comigo e dizer, olha, Deus está gostando do seu propósito. Que eu tinha um propósito. Eu queria namorar, casar com o meu primeiro namorado, que fosse servo do Senhor e servia ao Senhor com ele. Mas, irmãos, não foi fácil, porque vai batendo a carência, né? Então, se passaram, com 15 anos, Deus usou um profeta para falar que meu esposo estava chegando. Olha, o que você tem pedido ao Senhor está chegando, e está chegando marchando. Eu pensei, nossa, amanhã ele vai chegar.
Irmãos, isso foi com 15 anos. Sabe quando eu fui conhecer o meu digníssimo para namorar, noivar e casar? Depois de quase 10 anos, meus irmãos. Eu fui conhecer o digníssimo quando eu tinha 24 anos, acredita? 24. Comecei a orar com 10, 11. E com 24 que veio a resposta que eu queria. Irmãos, e foi tremendo. Por quê? Durante todo esse tempo, eu pedi ao Senhor um esposo que fosse servo de Deus. Eu já queria que ele fosse um obreiro. Nós que somos de igreja, a gente acha lindo trabalhar para o Senhor, ter um ofício na obra do Senhor. E eu pedia para que Deus, que ele fosse um obreiro, um servo dele. E como eu estava já, irmãos, pelo tempo, eu estava me formando em direito já, advogada. Eu já era quase uma advogada, pelo tempo que demorou. E eu também queria o quê? Um advogado. Porque eu achava lindo a profissão e eu queria poder trabalhar com o meu esposo advogado. Meus irmãos, quando eu conheço o digníssimo, sabe onde eu conheci o digníssimo? Dando aula para ele na igreja. Ele não tinha se convertido ainda. E isso foi uma luta para mim. Eu tive muita resistência. E passados mais ou menos um ano e meio, dando aula para ele, dando aquela atenção como jovem, ele pede para namorar comigo, irmãos. E eu, claro que não, de imediato. Falei, não, irmãos, tinha vários problemas na minha cabeça em relação a isso. Primeiro, porque ele era mais novo do que eu. Mais novo. Segundo, ele nem era batizado ainda, irmãos. Terceiro, ele também nem tinha a profissão que eu queria. Eu sei que é uma bobeira para alguns, mas era o desejo do meu coração. E na época eu tinha 24 anos, irmãos, e ele tinha 18, 19. E isso para mim era um caos, porque na minha listinha que eu fiz pro Senhor, eu pedi que ele tivesse uns 33 anos, assim, mais ou menos. Mas, meus irmãos, aí eu falei, vamos orar, Luiz Paulo, vamos orar. E nós começamos a orar. Comecei a levar ele em monte, comecei a ir vigília, oração, comecei a levar ele, né? Vamos ver se esse rapaz gosta de orar. Comecei a levar, irmãos, e Deus começou a confirmar, você acredita? Aos nossos olhos parece assim algo inviável. Não. Mas a resposta final vem do Senhor. Pensa comigo, irmãos, que mistério foi esse? Ai, meus irmãos, deixa eu resumir, porque senão o devocional vai ficar grande e vocês vão sair e me deixar aqui sozinha falando, hein? Sai daí não que eu vou terminar. Então, um profeta, que eu levei ele num trabalho de oração, falou bem assim comigo, o que você tem pedido ao Senhor está a um palmo do seu nariz, porque eu tinha muita dúvida. Está a um palmo do seu nariz o que você tem pedido ao Senhor esse tempo todo. Aí eu, será? Uma dúvida, irmãos, o medo. E um dia eu fui no monte com ele. Aí chegando lá no monte, uma pessoa que nem me conhecia, irmãos, chegou para mim marchando. Gente que é crente tem isso aí, irmão, de marchar na presença do Senhor, quando dá uma alegria, quando Deus quer usar. Tem irmãos que não se controla, quer pular, mas a nossa igreja não pula não, mas lá no monte tem irmãos, né? Então o irmão chegou para mim e falou bem assim, você pediu ao Senhor pão, você acha que Deus te daria uma pedra? Você acha que um homem, um pai, daria pedra a um filho se ele te pedisse o pão? Se pedisse não sei o que, daria uma cobra? Quanto mais Deus, sendo um Deus de amor, se você pediu pão, Ele não vai te dar uma pedra. Se você pediu isso, Ele não vai te dar uma serpente. Oh, aleluia, irmãos! E aí aquilo foi acalmando o meu coração e eu fui descansando. Porque você concorda comigo, meu irmão e minha irmã, que para uma pessoa que nasceu ali na igreja, né? Eu comecei a trabalhar com as crianças com 14, 15 anos, já estava dando aula para os jovens. Então você se envolver com uma pessoa que chegou na igreja agora. Ele tinha um grupo de pagode do mundo, né? Uma pessoa que falava gíria, uma pessoa que estava começando a faculdade dele de administração. Irmãos, aquilo é meio diferente, né? Mais novo, então aquilo dá muito medo. Porque nós temos medo do julgo desigual. Sabe o julgo desigual? Alguém sabe? Já ouviu aí do julgo desigual? Alguém já entrou aí em algum julgo desigual? A pessoa quer ir para a igreja e outra pessoa quer ir para o bar. A pessoa quer orar e a pessoa quer ir para o baile. É um julgo desigual. Então a gente fica com medo. Mas aí o Senhor foi guiando tudo, e eu sempre cantava e sempre pedia ao Senhor e orava. Com tuas mãos, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou
Senhor Salvador. Sempre pedi ao Senhor para me guiar, para eu não caminhar pela emoção. Então nós conversamos com o nosso pastor Mário na época, e ele deu a bênção, pastor. Eu falei, Deus, o pastor, será que ele não está tendo nenhuma sensibilidade de nada? Ele aprovou. E depois conversamos com os nossos pais. A minha mãe, que também era de oração, irmãos, abençoou e falou, amém, filha, sei que ela é o quê? Vamos orar, vamos continuar orando. Meu pai, os pais dele. Aí eu olhei para Deus assim, Deus, o caminho está se abrindo. Aí a minha sogra abriu a porta de apartamento pra gente morar, tudo. Deus foi providenciando tudo, Deus abre na porta, irmãos. Deus abre na porta. Irmãos, e aí tivemos um casamento lindo, onde chamamos 600 pessoas. Eu chamei todo mundo da igreja, Deus proveu comida para todo mundo, bolo, torta. Foi lindo. E irmãos, Deus transformou o meu esposo. Hoje, ele terminou o curso de administração. Ele me viu ali advogando, quis também fazer direito. Se formou em administração, depois se formou em direito. Hoje ele advoga, tem mais ou menos uns 8 anos que ele advoga também. E na igreja foi consagrado a diácono, entrou no ministério de louvor, porque ele canta para o Senhor, ele é um levita. Depois de diácono, ele foi consagrado para presbítero, tudo que eu sempre sonhei e pedi ao Senhor. E hoje também dá aula para os irmãos da igreja, meus irmãos. O que Deus tremendo, glória! E hoje nós temos 2 filhos, temos um escritório de advocacia, onde alugamos lá também salas. E Deus tem nos abençoado, estamos firmes para a honra e glória e misericórdia do Senhor. E hoje eu confesso, irmãos, que Ele leva o escritório praticamente sozinho, porque eu tenho me dedicado a fazer aqui os devocionais, a compartilhar orações, a meditar na palavra, a editar aqui os vídeos. E o Senhor tem nos abençoado de forma maravilhosa. E ele tem sido sacerdote do lar, sabe, irmãos? E isso é resposta de oração, mas não foi de imediato. Não foi de uma hora para outra, teve um processo, teve o tempo da espera. Eu não sei qual tempo que você está, mas eu te digo pelo poder que é no nome de Jesus, espere com paciência, persevere. Acalme o coração, não se precipite, irmãos, porque nesta minha trajetória, dos 11 anos até os 24, o que me veio de pretendentes, de pessoas querendo namorar, né, na faculdade, um monte de lugar, e eu queria, porque minha carne queria, eu estava carente, mas o Senhor falava não, e eu obedecia, irmãos, e eu estava ali, naquele propósito com o Senhor, chorava, doía, mas não desistia, aleluia. Com a juventude de Jesus, nós também temos a aprender sobre a espera, meus irmãos, que não foi imediatamente que Jesus chegou, uma criancinha fazendo milagres. Por que que teve que esperar tanto tempo? Por quê? Me fala aqui na sua opinião, por que Jesus teve que esperar tanto tempo para se manifestar, para se tornar ali, né? Irmãos, 30 anos não é muito tempo, mas o Senhor esperou. Por quê? Porque Deus queria preparar Jesus ali para poder lidar, né, irmãos, com o ser humano, para poder mostrar que ele sentia tudo que nós sentíamos. Ele sentiu a dor e até a espera ele teve que passar. E aqui, irmãos, em Lucas capítulo 2, 52 diz, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, Jesus estava sendo preparado. Aí eu te pergunto, mas o que ele fazia nesse momento de espera? O que ele fazia? Ele ia se preparando, crescendo espiritualmente, crescendo emocionalmente, e isso nos ensina que esse preparo aí, esse tempo não é perdido. O tempo que eu fiquei esperando não foi perdido. Esse tempo que você está aí esperando não está sendo em vão. E como tudo isso, irmãos, se aplica em nossas vidas, que se Jesus precisou esperar 30 anos para iniciar o seu ministério, e neste período ele também estava sendo preparado. Tem uma passagem aqui, irmãos, que eu quero ler para vocês e que vai nos edificar, porque o silêncio do Senhor não significa que ele está atrasando, o silêncio dele não significa que ele está ausente. Não, ele está trabalhando. Ele está te capacitando. Tem um louvor que diz, quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando.
oh glória, basta somente esperar no que Deus irá fazer. Então espere e persevere até o fim, porque aquele que começou a boa obra vai continuar. Para a sua meditação, Eclesiastes 3:1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Agora Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Salmos 27:14. Espera no Senhor, ovelhinha, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Oh Deus, escreve aqui: Senhor, fortaleça o meu coração. Senhor, fortaleça o meu coração. Fortaleça o seu coração, ovelhinha, para que você consiga caminhar mais uma légua, para que você consiga perseverar, para que você consiga ficar firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Amém? E eu oro para que Deus fale melhor ao seu coração, que Deus ministre aí com você. E para você que está chegando aqui agora, se inscreva no canal, deixa aqui um amém. Também quero saber, irmãos, quero testemunho, quero ouvir testemunho. Me conta aqui se você já esperou algo do Senhor, se você ainda espera, por quanto tempo e o que você esperou. E eu também te convido para nos acompanhar lá no Instagram todos os dias. Tem versículos bíblicos para a sua meditação. Estamos começando um dia com oração. Antes de começar o dia, passa lá e ora comigo. Ora comigo, eu sei que seu dia vai ser abençoado. À noite tem os resumos, os devocionais. Tem alguns comentários nos stories dos devocionais. E a sua bênção vai ser edificada. Vamos caminhar juntos. Um ao outro ajudou. E o seu irmão disse: esforce-te. E agora fique aí que nós vamos orar, hein? Orar para sua família, orar para este devocional. Deus, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Obrigada pelo seu amor. Perdoe nossos pecados diante de Ti, perdoe nossas falhas. E neste momento, grande Deus, eu entrego em Tuas mãos a vida de cada pessoa, cada ovelhinha que está acompanhando este devocional. Tome ela nas Tuas mãos, fale com ela, Senhor, ministre ao coração, repreenda todo o mal. Eu não sei o que ela está esperando, qual bênção que ela precisa, qual resposta, mas, Senhor, fortaleça o coração dela para que ela possa confiar, para que ela possa perseverar e nesse tempo da espera que ela possa ter paz, que ela possa ter alegria, que ela possa ter alívio. Mas, Deus, se for da Tua vontade, apressa-te, Senhor. Oh, glória! Abre as portas que ela precisa, apressa-te, Senhor. Estenda as Tuas mãos e entra com socorro.